Alô, bom dia, tudo bem? Aqui é o Frank Miguel, espírita, né? A gente está aqui lançando aqui aprender um pouco mais sobre o espiritismo. Sou aqui da casa, né, Manuel, do Gama, do Setor Sul, onde a gente trabalha e aprende, né? Vai tendo experiências no trabalho mediúnico e lançar aqui, né, um momento de aprendizado para a gente adquirir mais conhecimento também. Como falava o próprio Cristo, né? Amai-vos e instruí-vos. O instruir, eu estava aqui fazendo o evangelho com as minhas filhas ontem, no domingo, né? Hoje é segunda. E ontem, quando a gente estava fazendo o evangelho, né? Hoje é dia 30 de setembro, a gente estava fazendo o evangelho. E foi interessante que no conhecimento que a gente está estudando aqui da Cristiane, né? Psicóloga, que estuda as obras de Joana de Ângeles e traz pra gente esses conhecimentos. E a gente vai aprendendo e falando aqui, né? Olha, por que instruí-vos, né? Porque a instrução tira a gente da ignorância, de ficar sem conhecimento. E assim as pessoas que também adquirem certo conhecimento, às vezes um pouco mais, às vezes elas dominam, né? Na sua forma de personalismo, ou na sua forma de achar que está sempre certo em tudo, e a gente também aprendendo, a gente vai nivelando ou vai até sendo mais que o mestre, como aconteceu com Freud, né, e Jung, foi além do mestre, né? Então, assim, a gente vai também se instruindo e vai também cooperando e aprendendo mais nessa questão de entender melhor as questões evangélicas. Nesse aprendizado, que eu acho mais interessante, muitas vezes tem pessoas, né, que pensam que tudo nas suas vidas são os espíritos que causam, né, grandes problemas, né, de você às vezes não trabalhar, ou de você ficar com mau humor, ou ter aqueles momentos ali. Mas uma coisa eu fui aprendendo ao longo dos anos, pela minha experiência. Eu aprendi lá na época, quando eu iniciei lá na área mediúnica, com o Grupo Mauro, ele falava uma frase bem assim: sempre que acontecer algo, sempre vão pensar que são os espíritos que fazem algo em nossas vidas. Porque eles vão sempre se atribuir que tudo que acontece de negativo são os espíritos que causam, né, mal nas nossas vidas. Tem espíritos obsessores, sim, que eles querem o nosso mal, mas não quando eles querem o nosso mal, não é porque tudo que acontece de errado é porque foi causado por eles. Não, nem sempre. Porque ele vê uma coisa negativa e aí ele se manifesta. Não, eu estou assim, satisfeito, feliz, porque eu vi uma coisa negativa acontecendo com fulano ou beltrano. Mas eu aprendi que não é bem assim que acontece. E a gente tem duas coisas aqui para a gente refletir, né? Sendo assim, se tudo é os espíritos, então a gente sempre vai ter o quê? Sempre a gente vai ser aquela pessoa que não tem responsabilidade de nada, ou de que nunca fez nada. Porque você vai atribuir a alguém é culpado, não é verdade? Então fica mais fácil esse tipo de pensamento. Quando a gente vai se instruindo, vai aprendendo, vai observando todas as questões, aí a gente vai começando a ver as lições do Evangelho, né? Aí a gente volta um pouquinho lá atrás no mito de Adão e Eva. Eu aprendi essa questão um pouquinho com a Cristiane, né? Mas eu peguei esse ponto para ligar essa outra área, no caso dos obsessores, né? Que nos perseguem. E o que eu mais observei nesse ponto é que no mito de Adão e Eva, eles viviam como? No paraíso. Esse paraíso, eles viviam em harmonia com o divino, com tudo, com a natureza. Então não tinha erro, não tinha falhas, né? Não tinha pecados, né? Algo assim. Apesar que também depois essa palavra pecado também tem uma questões também diferenciadas para ser avaliadas. Mas a gente vai falar desse tópico, do mito de Adão e Eva. Quando elas decidiram, porque se a gente viver sempre na questão sem o livre-arbítrio ou sem a consciência, a gente vai ser sempre o paraíso de Adão e Eva. Sempre. Então a gente vai estar sempre vivendo naquela condição
animal, vegetal, mineral, que está sempre em harmonia com o divino, não tem erro ali, porque ele vive o puro instinto, né? Então não tem a consciência, não tem o livre-arbítrio. O macaco não acorda assim e hoje vou prejudicar fulano. Não, não é assim que acontece na natureza. Então, a partir do momento que surge a maçã e come a maçã, ali surge um novo sistema. A pessoa acordou. Então acordou a consciência e o livre-arbítrio. Então a gente passa a ter agora a aprender com nossos passos, com as nossas ações. E eu vejo no filme do Divaldo Pereira Franco, naquele filme que ele fez, onde tinha um obsessor que eu perseguia ele. Desde criança, quando ele se manifestava, né, e assustava ele, e ele tinha sempre a proteção ali da Joana, mas no decorrer da vida esse espírito sempre estava ali, mas nem sempre tocava nele. E nem tudo que acontecia também com o Divaldo era a ação daquele espírito, apesar que ele queria o mal do Divaldo. Então qualquer coisinha que saía do alinhamento dele, ou que desequilibrava, ficava nervoso, o espírito estava ali, porque desejava o mal. Essa é a questão que a gente tem que perceber. É isso que a gente tem que aprender. E a única vez que aquele espírito conseguiu algo assim, talvez, deixar ele mais desequilibrado, teve alguns momentos, né, lá do emprego, que ele ficou um pouco nervoso, chateado, mas ele ia aprendendo que a Joana estava chamando a atenção, em alguns tópicos aqui, outros ali. Então ele ia refletindo. E teve só um momento que esse espírito conseguiu ter uma certa ação, quando ele ficou um pouco desequilibrado e um homem atacou ele no meio da rua, pensando que estava atrás da mulher dele, e Divaldo se desvencilhou daquele homem e saiu nervoso e começou a falar, o espírito falando e ele falando com o espírito, discutindo, e as pessoas ali ouvindo, até que ele ia cair no abismo e o pessoal gritou. Quando gritou, ele acordou, a consciência acordou ali. Quando acordou ali naquele momento, né, a irmã dele apareceu, mostrou a fisionomia dela, porque tinha praticado suicídio por veneno. E ali ele refletiu, conversou com a Joana depois, e esse espírito sempre estava ali, mas nem sempre chegava. Teve um momento que ele foi convidado para fazer uma palestra, né, e o espírito falou assim, aceite. Ele aceitou. Quando ele foi fazer a palestra lá, ele ficou observando que não estava a Joana ali para fazer a palestra. E ele não fez estudos, então ele achou que a Joana ia estar se manifestando à vontade dele para fazer a palestra. Mas ela não se manifestou. E ele ficou um pouco sem graça, o espírito ficou lá na janela de fora do centro, vendo aquela cena, né, querendo que ele fosse desonrado, feito mal, mais mal a ele. E não acontecesse mal a ele. Até que Humberto Campos apareceu e falou, vamos fazer essa palestra. Não é por você, é pelas pessoas que estão aqui. E aí pediu para ele se concentrar, se concentrou e ele começou a falar o que Humberto de Campos emitia no pensamento dele e ele falou, conseguiu soltar a voz. Depois ele foi chamar a atenção. Então, assim, nem tudo são os espíritos. Porque senão, se tudo que acontecer com o médium for os espíritos, aonde é que está a responsabilidade? Ou das nossas próprias escolhas ou ações? Então não é tudo os espíritos. Essa é uma reflexão. Um ótimo dia.